Meus queridos ouvintes, mais uma vez estamos aqui, boa tarde, para estarmos aprendendo a palavra de Deus. Hoje o tema será a graça, a graça. Eu já recomendei que todas as vezes que você for ler a Bíblia, e você deve ler a Bíblia diariamente, eu faço isso, é obrigação nossa, era obrigação do rei, e nós somos reis, né? Apocalipse 1:6 diz que nós somos feitos reis e sacerdotes. Então nós temos a obrigação, igual o rei tinha a obrigação, lá em Deuteronômio 17, fala dos deveres do rei. Um dos deveres do rei era ler o livro todos os dias da vida dele. Então nós temos que ler a Bíblia, é um dever, nós já falamos. Eu vou depois fazer um videozinho mais curto, outra vez, sobre a leitura da Bíblia, a importância da leitura da Bíblia. Então, sobre a graça, eu tomei a liberdade de olhar no dicionário e vi lá no dicionário da língua portuguesa, o Príbera que eu uso, que eu sempre falei, que quando vamos estudar a Bíblia é importante que nós tenhamos um dicionário ao lado para termos o melhor entendimento das palavras. E graça lá está escrito assim: favor que se dispensa ou se recebe. Mercê também é outra palavra que define graça. Mercê quer dizer benefício concedido, favor, serviço prestado por amabilidade. Também tem uma definição de graça, de religião, que é um dom gratuito de Deus que eleva o homem ao estado sobrenatural. A graça habitual, entre parênteses, ou que concorre com ele para a prática do bem, abre parênteses, graça atual, fecha parênteses. Então, graça é um favor que se dispensa ou se recebe, ou um benefício concedido, um favor. A gente ouve muito dizer que graça é favor imerecido. Graça é um favor que se dispensa ou que se recebe. A graça eu quero tomar aqui como versículo base, lá em Paulo a Tito, no capítulo 2, versículo 11, quando ele diz: a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A salvação, então, através da graça, nós vamos estudar a salvação em separado, é para todos os homens. É para todos os homens. Deus, ele provê salvação para todos os homens. A graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Só não vai receber quem não quiser. É quem não quiser, quem não buscar, quem não crer, quem não aceitar, mas é para todos os homens. Então, em Efésios 2, 8 e 9, nós lemos que pela graça sois salvos. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Falamos isso quando tratamos de fé, que foi o assunto anterior ao de hoje. Por meio da fé. E isso não vem de vós, não parte de nós, partiu de Deus. Oferecer a graça, manifestar a graça. É dom de Deus, é dom de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Esse dom, quer dizer, é um presente de Deus, é uma concessão de Deus que Deus faz para a humanidade. No versículo 9 ele diz que não é por obras para que ninguém se glorie, porque senão a pessoa pode pensar que ele vai ser salvo pelas obras. As obras, nós sabemos que em comunidades que são ali tomadas por traficantes, os traficantes às vezes fazem obras para as pessoas ali e fazem bem, dão gás, pagam luz, ajudam as pessoas, atendem, também. A fé sem obras ela é morta, mas só fazer obra, e se não tiver a fé e não aceitar a graça de Deus na vida, há um comprometimento da salvação. Então, pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós,
É dom de Deus, é um presente de Deus. Não é por obras para que ninguém se glorie. Ah, não, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, que eu faço coisas boas. Eu, para ser salvo, eu tenho que fazer coisas boas. Eu tenho que fazer obras. Mas eu preciso da graça e eu preciso através da fé. Né? Romanos 11,6 diz que, mas, se é pela graça, já não é pelas obras. De outra maneira, a graça já não é graça. Se fosse pelas obras, então não era o favor de Deus. Deus estaria pagando a minha obra, e não é bem assim. Lá em Atos 15, Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículo 11, está escrito: mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo. É pela graça. A graça de Deus se manifestou através de Jesus. O próprio Deus, ele se manifestou, ele é a graça de Deus que foi enviada, que habitou no nosso meio. É a graça do Senhor. Na carta aos Romanos, no capítulo 5, no versículo de número 1, nós vamos ler: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por Cristo Jesus, nosso Senhor. No versículo 2 diz: pelo que também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes. É pela fé que nós recebemos a graça que Efésios 2:8 fala. É pela fé. Né? Os profetas, eles falaram, os profetas do Antigo Testamento, eles falaram dessa graça. Eles falaram desta graça. Na primeira carta de Pedro, do apóstolo São Pedro, no capítulo 1, no versículo de número 10, diz: da qual salvação inquiriram e trataram diligentemente os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada. Interessante que Judas fala da fé que uma vez foi dada aos santos, que nós temos que batalhar pela fé, porque é pela fé que nós recebemos a graça. E aqui ele diz que os profetas que profetizaram da graça que vos foi dada, a graça que nos é dada, a graça que é manifestada lá, Tito 2, trazendo salvação a todos os homens. Na primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo 14, diz que e a graça de nosso Senhor, o nosso Deus, ela superabundou com a fé e amor que há em Cristo Jesus. Em Jesus, né, a fé e o amor, eles superabundaram em Jesus, porque Jesus é a graça que Deus oferece para nós, para que nós possamos ser salvos. É interessante que ainda nesse mesmo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, no versículo 15, diz que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. Porque é interessante nós nos lembrarmos que em Romanos 3, 23, diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E Romanos 6, 23 diz: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus, o presente de graça, gratuito, de graça de Deus, é a vida eterna por Cristo Jesus nosso Senhor. Em João 10:10, o evangelista São João, no capítulo 10, versículo 10, na parte final, ele escreve, ali está escrito assim: e vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Com abundância. Né? É importante nós entendermos bem o que é graça. O que é graça? Esse benefício de Deus em nosso favor. Em João 1,17 diz que a lei foi dada
foi dada, foi entregue por Moisés. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Eles vieram por Jesus Cristo. Então, olha bem, a lei foi dada, foi entregue por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que é a verdade? A verdade é a palavra. Lá em João 17:17, diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. E a verdade é Jesus. Jesus em João 14:6, ele diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, atentemos para isso, que nós estamos aqui falando sobre Bíblia. Ainda em Romanos, eu estou correndo para ganhar tempo, Romanos 5:20, tem uma parte que diz que onde o pecado abundou, onde aconteceu muito pecado, superabundou a graça. Deus, ele derramou da graça dele sobre toda a humanidade, sem distinção. Sem distinção de povo, língua, nação, enfim, toda a humanidade, ela pode alcançar esta graça que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, a graça que Deus há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Se nós tomarmos aqui algum exemplo, nós sabemos que lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 12, no versículo 7, Paulo falou que ele recebeu um espinho na carne. Ele recebeu algo que o incomodava, porque ele teve uma visão especial. Ele viu coisas inefáveis, coisas que não se podem ser descritas com palavras. Ainda que ele fosse um homem poliglota, muito sábio, ele viu coisas maravilhosas. Para que ele não se vangloriasse, ele não se exaltasse, foi colocado um espinho na carne dele, um incômodo nele, para ele sentir aquilo a hora que ele quisesse se vangloriar da visão que ele tinha tido. E ele 3 vezes ele pediu ao Senhor para que tirasse aquele espinho da carne, aquele incômodo, aquilo que deixava Paulo assim atormentado, vamos dizer assim, e o Senhor deu uma resposta para ele lá no versículo de número 9, né? 2 Coríntios 12:9. E ele me disse, quer dizer, Jesus disse para ele: a minha graça te basta. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga,